Eu sou o Júlio César Fernandes. E eu sou Diva Pérez. E está no ar mais um Idoso em Foco. E, Júlio, deixa eu te perguntar, você frequentou a escola normalmente? Sim, Diva. Mas eu acho que entendi onde você quer chegar. Infelizmente, no Brasil, nem todos têm acesso à educação durante a infância e adolescência. Pois é, Júlio. Segundo a Constituição brasileira, o ensino básico é direito de todos. Porém, cerca de 9 milhões de pessoas são analfabetas no país, de acordo com os últimos dados do IBGE. E, Diva, desses 9 milhões, 5 milhões têm mais de 60 anos. Ou seja, a maioria dos analfabetos são idosos. No episódio de hoje, iremos abordar sobre o tema Educação Tardia para essas pessoas. E podemos começar explicando um conceito muito importante para a nossa conversa, que é a EJA. Diva, você sabe o que significa essa sigla? Sei sim, Júlio. É uma modalidade de ensino chamada Educação para Jovens e Adultos, que é destinada a quem não cumpriu a escola durante a infância e adolescência. Segundo o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, cerca de 143 escolas da rede municipal oferecem a modalidade. As atividades presenciais funcionam em 140 escolas, com 4 horas diárias, em sua maioria no turno da noite, das 6 às 10 horas. Mas, Júlio, só na cidade do Rio existem cerca de 1.600 escolas do município, ou seja, apenas 9% das escolas oferecem a EJA. Ainda é muito pouco. De fato, Diva, observando os impactos, podemos perceber que a falta de escolarização condiciona os idosos ao longo de suas vidas. Mas antes, acho que cabe compreendermos a grande diferença dos conceitos de alfabetização e de escolarização. Conversamos com a professora Jane Paiva, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a FFP, e especialista em educação de jovens e adultos e formação continuada, que explicou a principal diferença. Normalmente, a primeira etapa da escolarização é a alfabetização, é a entrada na cultura escrita, no universo da cultura escrita. Ela também pontuou sobre o aprendizado como um processo infinito e moldado pelas experiências dos indivíduos ao longo da vida. O processo de aprender não é um processo finito, ele é sempre um processo infinito e por isso hoje a gente dá tanto valor à ideia de aprendizados ao longo da vida. Se a gente não dá atenção a isso na formação do pedagogo, nós não vamos ter sucesso, porque nós não estamos lidando com uma pessoa vazia. Por isso, a complexidade da docência, da prática pedagógica com a educação de jovens e adultos é bastante diversa do que é com a criança, porque a criança está numa fase de forjar repertórios, e o adulto, não que ele não vá forjar, mas ele já chega com muitos repertórios. Então, ele estabelece relações no trabalho, na igreja, na turma da esquina, na família, em tantos espaços que é preciso que a gente compreenda esses espaços como também espaços formadores, que têm conhecimentos, que ajudam a entender a complexidade daquilo que ele vive. Aliás, Diva, também faz parte do processo de escolarização o acesso aos equipamentos de cultura da nossa sociedade, como cinemas, livros, museus e outros. Pois é, Júlio. O relatório de cultura nas capitais, realizado pela empresa J. Leiva Cultura e Esporte, apontou que, quanto maior a escolaridade, mais as pessoas vão participar de atividades culturais. Diva, eu ainda vi nessa mesma pesquisa que cerca de metade dos entrevistados que estudaram até o ensino fundamental disseram que nunca foram a museus, teatros, espetáculos de dança ou bibliotecas na vida. Ou seja, de fato, o acesso à escola é importante para o indivíduo consumir conteúdos que possam estimular o pensamento crítico.
Ouvimos a aluna da escola Alagoas, Lígia Andrade, que contou um pouco da sua experiência com o acesso à cultura. Na verdade, eu nunca pude, é essa a realidade, mas depois que eu estou na escola, eu já pude ir na Quadra da Mangueira, eu já pude ir no Museu do Índio, eu já pude ir na Bienal do Livro, que foi fantástico, era o meu sonho, era ir na Bienal do Livro, nunca consegui ir, fomos, foi importante, quer dizer, está abrindo algumas portas para mim, para aquilo que eu não tinha condições de ir. Ela também detalhou como foi a visita à Bienal do Livro deste ano, no Rio de Janeiro. Foi muito boa mesmo à noite, a gente viu muitos livros, comprei livros de Machado de Assis, comprei livro de cata-palavras, entendeu? Foi muito bom mesmo. Eu te falo, com o fundo do meu coração, estou hiper feliz na escola. Que legal, Júlio. Mas isso também nos faz pensar sobre como a educação é tratada na nossa sociedade. Os idosos acabam por não fazerem parte da chamada população economicamente ativa, que são as pessoas na faixa dos 10 aos 65 anos, que está inserida no mercado de trabalho, empregada ou não. Na escola, os alunos são preparados para esse estágio da vida. Sendo assim, quando não é mais útil para a cadeia produtiva, o idoso passa a ser considerado apenas um peso para as finanças do país. Muito bem pontuado, Diva. Inclusive, essa visão focada no mercado de trabalho acaba por ofuscar o fato de que a educação é simplesmente um direito. A capacitação é uma vantagem, mas não diminui a necessidade desse processo como um dever que o Estado deve garantir a todo cidadão. A professora Jane discorre sobre os problemas dessa visão. A gente não trabalha na EJA com a ideia de mercado de trabalho. Nós defendemos a ideia de que a educação é direito, ponto. Não é direito não é direito para coisa nenhuma. Ela pode ser a forma que abre muitas portas para a nossa vivência no mundo, mas nós não educamos para o mercado de trabalho, principalmente para essa ideia de mercado, que essa é a componente da lógica neoliberal. Nós trabalhamos com a ideia de que produzimos a vida a partir do trabalho. Essa produção da vida a partir do trabalho é aquilo que a gente chama de mundo do trabalho. Não é mercado, é outra coisa. Nós costumamos dizer que o direito à educação ele não tem que ser qualificado para alguma coisa. Não é um direito é direito porque a formação humana se faz por meio da educação. Muito interessante, né, Diva? Desse modo, é de luta para todos nós reconhecermos o direito de todos a terem acesso à escolarização durante a idade própria. Júlio, como assim, idade própria? Esse conceito está meio ultrapassado, não? No Brasil, o termo idade própria se refere ao período dos 4 aos 17 anos de idade. Porém, os educadores lutam pela mudança dessa concepção consolidada na nossa sociedade. Alguns preferem idade obrigatória. Tem razão, Diva. Esse termo não pode ser utilizado mais para explicar essa situação. Para esse episódio, conversamos também com a professora Jaqueline Luzia, também da FFP da UERJ, que criticou o conceito de idade própria e explicou a luta da comunidade pela alteração. Essa, na verdade, é uma luta dos movimentos sociais e dos educadores da EJA de alterar, inclusive, essa concepção de idade própria, né, da Constituição, da LDB. Não existe uma idade própria para aprender, né? Não existe. A aprendizagem ela se dá ao longo da vida. Né, a EJA ela trabalha muito com esse conceito de aprendizados, aprendizagem, educação ao longo da vida, ou seja, o sujeito ele aprende diferentes tempos da vida dele, de diferentes maneiras também, e até em diferentes espaços. Então, aprende não só na escola, mas em outros locais de aprendizagem, outros espaços sociais de formação humana, é assim que a gente tem chamado.
Então, essa ideia de idade própria, ela não cabe, né? Diva, sabe um outro fato interessante? A redação deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve um tema muito interessante para o nosso programa. Era sobre as perspectivas do envelhecimento da população brasileira. A professora Jane comentou um pouco sobre o que ela acha sobre a questão debatida. Ouve aí. Essa condição de envelhecimento, ela nos dá uma dimensão diversa do que a gente sempre teve desse país, que sempre foi considerado, por muito tempo, um país jovem. Esse país jovem está envelhecendo. E envelhecendo porque nós conseguimos melhorar as condições de vida da população. E essa é uma realidade que vai mostrando para nós que nós temos um compromisso grande com a nossa população quando se trata do direito à educação. É não deixar que esse envelhecimento não seja atendendo a sonhos, desejos e utopias de pessoas que queriam estar na escola e não puderam. Então, esse desejo tem que se transformar na reparação de um direito interditado. Enfim, Júlio, acho que nossa conversa está sendo muito produtiva, mas acho que está faltando alguma coisa. Com certeza, Diva. A Lígia, inclusive, compartilhou com a gente uma visão muito rica de voltar ao ambiente escolar. Mais que qualificação e planejamento de futuro, estamos falando de um direito básico que, quando efetivado, tem esse potencial transformador. Eu me vejo assim. A importância de você estar numa sala de aula é muito bom. Você faz amizades novas, você lida com o diretor, você lida com o zelador, você lida com os alunos ali, você ajuda, você, mesmo sem saber, mas você dá uma ideia boa. E é só crescer, sabe? É só crescer. E o que mais eu quero é evoluir, entendeu? E eu acho que a minha evolução na escola está sendo muito boa. Ela também comentou sobre a sua felicidade de retornar aos estudos. Antes eu não sabia nem fazer uma conta, hoje já sei fazer a conta, somar, dividir, multiplicar. E outras coisas mais, tipo quase uma redação, uma poesia, uma coisa melhor. E assim, estou muito bem, estou adorando. É a melhor coisa do mundo, é o EJA, a EJA, né, à noite. E eu indico para todas as pessoas com idade, porque não tem idade para aprender, né? Bom, ficamos por aqui no episódio de hoje, Diva. Foi um prazer e espero que nossa conversa tenha sido produtiva e que possa auxiliar a convencer e divulgar o ensino para os mais velhos. O prazer é todo meu, Júlio. E para você, que ficou até o final, o meu muito obrigada. E fique conosco para os próximos. Daqui eu me despeço, mas antes de você ouvinte ir embora, confira, por fim, o poema escrito pela Dona Lígia, batizado de A Poesia do Trânsito. A poesia do trânsito. Olho o trânsito sem me cansar. Carro para lá, carro para cá. Queria ter um carro para lá estar. Ambulância salva vida, fogo o bombeiro apagar. A polícia pro ladrão não me assaltar. E o trânsito estar lá. Placa de um jeito, placa de outro jeito. E eu digo, sei lá, o único jeito é esperar o sinal fechar para eu atravessar. Se depender do trânsito, na calçada vou ficar. Assim, sou feliz por saber esperar. Obrigado, sinal, por você fechar para eu atravessar. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Apoio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Instituto de Educação Física e Desportos. Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. E divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.